Olá, seja muito bem-vindo ao painel Univale. Vamos falar de literatura catarinense? No livro Benta dos Ganchos, a autora mergulha nas histórias regionais para contar as peculiaridades da costa catarinense, especialmente de Ganchos, localidade que era o antigo nome de governador Celso Ramos e o pessoal ainda continua chamando de Ganchos. Ela mostra personagens fortes, o jeito simples e também as histórias e as lendas do local. Eu vou conversar aqui no estúdio com a Carmen German, que é a autora de Benta dos Ganchos, livro que foi lançado também aqui na Univale. Obrigado pela sua presença, Carmen. O livro é bastante intenso, o texto bastante intenso, né? Como é que você captou toda essa história para transformar aí num romance, numa ficção, o livro Benta dos Ganchos? Olá, Maria. Não sei se é bom dia ou boa tarde agora, né? Mas enfim, obrigada pela oportunidade, primeiramente. E assim, esse livro, ele é resultado de uma vivência com os gancheiros, como eu prefiro chamar, né? Em 2003, 2004, eu precisei fazer uma pesquisa de campo para uma dissertação de mestrado, né, que eu estava realizando. E ao entrar em contato com essa comunidade, vivenciar essas histórias e ser recebida carinhosamente por eles, eu tomei conta, né, tomei ciência de histórias além da minha pesquisa. A pesquisa era baseada num costume de os jovens fugirem para casar, né? O homem diz o seguinte: eu roubei a minha esposa, eu roubei minha namorada, eu roubei minha noiva. E a mulher tem um outro discurso e diz: não, eu fugi com ele. Então, eu trabalhei no mestrado essa questão dos dois discursos. O discurso do homem enquanto roubou a noiva e o discurso da mulher enquanto fugi com ele. Não, eu tomei atitude, eu decidi que eu ia com ele, entendeu? Então, isso deu um trabalho bem legal, bem bacana. Mas nessa convivência, no dia a dia, eu soube de outras histórias que não fizeram parte, mas que são talvez mais importantes até do que este fato, que é o caso das bruxas e dos lobisomens, né? Dessa oralidade, né? Dessa cultura que veio junto com o povo de Portugal, que veio para cá e tudo. E aí eu construí uma história que, como você diz, bem intensa. O Franklin Cascais, ele já falava muito sobre isso, né? Então foi um dos primeiros a colocar isso realmente na história, escrita mesmo, porque antes, como você falou, era uma história oral, né? Sim. Então isso é muito peculiar dessa região, não só de Ganchos, mas Bombinhas, Porto Belo e até Florianópolis. Isso, né? Na Lagoa da Conceição. Existe um trabalho da professora, da doutora Sônia Maluf, que ela é uma das professoras da UFSC, né, da Universidade Federal de Santa Catarina, e que ela fez um trabalho de pesquisa exclusivamente sobre as bruxas num outro contexto, num contexto mais científico, vamos dizer assim, da Lagoa da Conceição, né? Então, esse já é um patamar mais para a ciência. Eu vou para a ficção, eu vou justamente para as histórias contadas, para essa criatividade que o escritor tem de poder criar histórias em cima das histórias reais, vamos dizer assim, né? Inventar histórias como é da praxe do escritor de ficção. Exato. Isso é interessante porque essa imaginação do escritor leva o leitor a uma viagem, a uma reflexão também, né, Carmen? Exato, exato. O livro, ele não é simplesmente um livro que conta a história de uma bruxa. A minha intenção foi mostrar para as mulheres, principalmente, né, e para os homens também, mas num contexto mais amplo, as mulheres, que elas podem, que elas são capazes, que nós construímos a nossa história todo dia, que nós mulheres podemos, que nós seres humanos, vamos falar assim de uma maneira mais ampla, podemos transformar nosso dia a dia com poderes mesmo, com esses poderes que vêm de dentro da gente, independente da religião, independente da sua fé, independente do que você acredita, você pode. Sabe? Você constrói sua vida, você é responsável por sua vida. Não ponha a culpa nos outros, faça você a sua vida e construa ela do jeito que você quer. É assim que é assim que a Benta mostra que é possível fazer. Agora, você antecipou ao tempo as suas personagens, porque existe aí um empoderamento da mulher, principalmente na figura da mãe da Benta, que é a Natália, né? Que é uma mulher forte, de personalidade forte, e que tem também o apoio do marido
empoderamento, era quase que fosse uma líder da comunidade, líder espiritual também, né? Você se inspirou nessa questão atual desse empoderamento, porque naquela época, com raras exceções, as mulheres eram muito submissas ao marido, né? Como você também conta aí nessas histórias aí, a mulher, por exemplo, o marido morreu e ela teve que se virar, né? Porque não tinha uma outra alternativa, né? Como é que você se inspirou nisso? A Natália, ela é um personagem fictício, claro, mas porque a Natália, além de ser uma líder, além de ser uma mulher que tem uma capacidade de vivenciar e agregar a comunidade, né? Porque ela é uma líder, eu posso dizer que ela tem muito da minha avó. Minha avó não nasceu em Ganchos, a minha avó é do sul do estado, né? Mas esse personagem, Natália, é uma homenagem à minha avó. Minha avó se chamava Natalina. Então, ela é uma homenagem à minha avó, porque a Natália, ela tem toda essa coisa do amor pela família, do amor pelos demais, entendeu? Eu acho que se existe uma figura boa dentro do livro, no sentido bom de ser um ser humano bom, seria a Natália. E aí é uma homenagem que eu faço à minha avó. Agora o marido, né, o Anselmo, parece que ele foi tirado de algum lugar e colocado nessa comunidade, porque ele, embora trabalhe com pesca e barcos de pesca, né, ele é totalmente diferente dos homens lá de Ganchos, né? Exato. Em alguns aspectos, nos maiores aspectos desse personagem também, né? O Anselmo, no contexto do livro, ele nasceu em Santos, São Paulo, então ele tem uma criação um pouco diferente. Ele não é, digamos, português originário, como são os demais gancheiros. Então ele vem para Ganchos e ali ele se apaixona, né? Embora ele tenha vindo com barco de pesca, porque na época o contato com o mundo era através dos barcos, né? Ele não é propriamente um gancheiro, ele se torna um. E esse personagem, Anselmo, ele também, como ele casou com a Natália é uma pessoa muito boa, ele também é um ser muito bom, né? Se você observar bem, ele não se envolve nos atritos, ele não é um ser fofoqueiro, né? No sentido, digamos, mais hilário da palavra. E não que a imprensa antigamente lá era o boca a boca. Exato. Então ele procura se manter um pouco à distância e ele é um homem que respeita a mulher. Ele respeita a força da Natália, ele respeita esta crença que a Natália tem de poder mudar o mundo, entendeu? Né? E ele é o pai da Benta. E ele tentou criar a Benta como a Natália, né? A esposa. Então ele quer esse respeito pela mulher. Existe uma pessoa em Ganchos que realmente, embora sendo um pescador, embora sendo nativo, durante as minhas pesquisas ele me mostrou que realmente o homem pode respeitar a mulher, o homem pode amar a mulher. Essa frase que tem no livro, nós éramos dois corações num só, essa frase é de uma pessoa que eu tenho o maior respeito, o maior carinho, que se chama Janguinha. O seu Janguinha, ele é de Ganchos. Eu acredito agora que, infelizmente, ele não esteja mais aqui conosco, porque eu estou falando de 10 anos atrás, e em 10 anos atrás ele já estava muito idoso, a esposa dele já tinha falecido, eu acredito que ele já tenha partido. Mas ele foi um homem que me mostrou a possibilidade de ter essa interação entre os dois sexos, né? E que o homem pode respeitar a mulher e que a mulher pode respeitar o homem. Porque ele casou com a esposa dele aos 14 anos de idade e viveram até que a morte os separou. E ele já tinha 80 e alguns anos quando eu o entrevistei. O Anselmo não é o seu Janguinha, vamos deixar claro, né? Mas assim, o seu Janguinha me deu inspiração para criar um personagem bom. Entende? É isso que eu queria perguntar para você, né? Como é que você escreve, né? Como é que surgem esses personagens? É claro, baseado muito em observação, na pesquisa que você fez pode tirar um filtro dali, né? Exato. Mas como que surgem esses personagens para você entrelaçar essa história? Às vezes eu estou lendo um livro de ficção e tal, um romance, e fico imaginando como que o autor conseguiu, eu leio muito Jorge Amado também, né? Sim. Conseguiu costurar toda essa história, esse enredo, né? Eu creio que é muito difícil às vezes, né, Carmen? Eu vou te dizer que, assim, ó, eu vou ficar te devendo essa resposta, tá? Porque nem eu mesmo sei. É uma coisa muito incrível. Quando o livro surgiu, quando
a Benta nasceu e a Simíria, que é vamos convenhar, né? Se é essa a palavra, que são dois nomes muito raros. Porque Simíria e depois Sima, que é a personagem coadjuvante, é um nome comum. Não existe esse nome assim num contexto, né, do nosso cotidiano. E aí tu me perguntas, como que esse nome surgiu? Não sei. Entendeu? Ele surgiu, ele apareceu. Porque você começa a construir um personagem e ele é como se você estivesse lendo o seu livro. Se você me disser assim, Carmen, você sabe o que tem na página seguinte quando estou escrevendo? Não, eu não sei. Ele vai, entendeu? Acontecendo. É como se eu estivesse lendo o livro e colocando ele no computador, entendeu? É um negócio mais ou menos assim. As ideias vão surgindo antes de ir lá para o teclado, né? Ou mais ou menos ao mesmo tempo. É um negócio meio estranho, assim, entendeu? E quanto tempo você demorou para finalizar essa história? Bom, eu terminei o mestrado em 2005, né? E eu tinha a intenção de começá-lo a escrever a partir de 2006. Abri lá capítulo 1 e ficou por aí. 10 anos. Não evoluiu. Não evoluiu. Teve jeito. E assim, eu não sou só escritora, eu preciso trabalhar para me manter e tal. Eu sou da área da educação e tal. E assim, um dia depois do outro a gente precisa, né, pagar as contas. E aí eu falo isso para quem está pensando em escrever, sabe? Tire 1 hora por dia, tire 1 minuto por dia, grave, escreva. Você está no engarrafamento, está no trânsito, pega o seu gravador e grave uma ideia. Porque aquela ideia acontece naquele momento, depois ela não acontece mais. Exato. Entendeu? Então, foi isso. Quando eu decidi, vou voltar ao projeto, né? Porque eu tenho livros infantis escritos e guardados num arquivo, eu tenho inúmeras coisas guardadas num arquivo, né? E quando eu defini, não, eu vou fazer a Benta. Tenho que fazer, independente de editar ou não, independente de fazer ou não. E uma coisa que pega muito para o autor, que pelo menos para mim, mas será que as pessoas vão achar que sou eu que estou dentro do livro? Será que eu posso colocar isso? Será que as pessoas, quando lerem, não vão achar que a fulana é eu dentro do livro? Não. Você tem que quebrar essa barreira. Você tem que se distanciar disso. O que está no livro, está no livro. Mesmo que seja você ali dentro do livro, você não pode ter medo de colocar. Coloque. Depois é outra história. Entendeu? Fazer uma limpeza na realidade da história, né? Exato. E sem medo de escrever, sem medo de colocar as ideias ali dentro, de que os leitores posteriores vão achar que aquele personagem não muito bom é você, que aquele personagem malévolo, né, é você, ou que o muito bonzinho é você. Não, nenhuma coisa nem outra. Personagem é personagem e escritor é escritor. Né? Tá certo, Carmen. A gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre essa carreira do escritor, né? Que é um pouco meio complicada aí também, né? E desde o surgimento das ideias até transformar aqui no produto final, né? Exatamente, vamos lá. Ok, a gente volta em instantes aí com a Carmen German, autora do livro Benta dos Ganchos, um romance super interessante de ficção aí, que você vai gostar muito de ler, vai ter o prazer de ler e também valorizar a literatura catarinense. A gente volta em instantes. Olá, estamos de volta com o Painel Univale. Para você que sintonizou a TV Univale agora, hoje a gente está falando sobre literatura catarinense e estamos conversando aqui num bate-papo gostoso aí com a Carmen German, autora do livro Benta dos Ganchos, livro que foi lançado também na Univale. A Cláudia vai falar um pouquinho para a gente mais sobre o livro, sobre literatura e sobre a vida do escritor e também onde vai ser lançado mais uma vez esse livro Benta dos Ganchos, que conta, é um livro de ficção aí, ambientado lá em Ganchos, lá em Governador Celso Ramos, como agora é conhecido o município de Ganchos. A gente falou um pouquinho sobre a questão do escritor, né? Da inspiração e tal, antes de a gente falar um pouquinho da vida do escritor do cotidiano. Muitas vezes você foi a Ganchos para poder se ambientar com o local, Carmen, para criar esses personagens, andar pelas ruas de Ganchos, observar as casas, como é que foi isso? Isso foi... Eu conheci Ganchos através de amigos e após conhecer esses amigos que eu fui fazer a pesquisa, né? Então, assim, a pesquisa não veio antes, a pesquisa veio depois de conhecer
de conhecer as pessoas. Eu fui lá como a maioria das pessoas vai visitar um amigo, conhecer a região que é lindíssima, Ganchos ali é maravilhoso, né? O mar é algo assim fora do comum, né? De lindo que é aquilo lá. E eu convivi bastante, eu convivi com eles intensamente por uns 2 anos e meio. Eu fui convidada para tomar café com eles, eu entrei na casa dessas pessoas, eu fiz amizades, tenho amigos ainda lá hoje, graças a Deus, que são, né, quando eles abrem as portas da casa deles para você, você se torna um deles, entendeu? Então eu sou extremamente grata a essas pessoas, né? E convivi bastante. Fotografei as casas, as ruas, convivi, vivia, né? Fui à festa com eles. Eu convivi mesmo, eu vivi lá dentro, né? No mínimo 2 anos durante a pesquisa, e agora eventualmente eu vou lá visitar meus amigos e tal, entendeu? Então pessoas que eu ainda mantenho relacionamento de amizade lá. Eu digo isso que você filtrou aí no livro, né? Bem o cotidiano da cidade naquela época, dos anos 1960, 1950, né? Exato. A questão das lendas, das bruxas, né? Como é que eles ainda falam nesse assunto lá? Sei que aqui é uma obra de ficção, mas realmente existe essa lenda, né, das bruxas, dos lobisomens, né? Existe. Como é que eles, hoje em dia, no século XXI, ainda lidam com essa questão? Isso para eles é uma realidade ainda. Porque lá ainda também, só cortando um pouquinho, já não é só a igreja católica lá, muita igreja evangélica também tem. Isso. Muitas mulheres viraram evangélicas, né? Exato. A questão da religião coibiu, né, um pouco esse costume medieval das bruxas, porque as bruxas na Idade Média, elas eram senhoras de poder, né, e batiam de frente com os poderes religiosos, políticos da época. Não é diferente em qualquer outra parte do mundo. Essas mulheres acabam confrontando esse poder com as religiões, enfim, com os costumes da atualidade. Ainda existe, né, ainda existe aquela história de que a gente acredita que fulana é bruxa, entendeu? Mas eu não sei de nada. Entende? Então, assim, que é a 7ª mulher da família, a última, tem né? essa história ainda, tal. Hoje eu diria que um pouco menos, até porque as mulheres não são tão segregadas. Hoje elas vão para a universidade, são professoras, são médicas, enfim. Elas, né, as mulheres de Ganchos hoje, elas seguem o rumo de qualquer outra mulher do Brasil que estuda, né? Então, mas assim, se você sentar numa roda lá para tomar um café com eles e conversar, essas histórias vêm à tona e vêm à tona como realidade. Até porque bruxa era um termo muito pejorativo, hoje já não é mais. Existem os encontros tal das bruxas modernas, né, que amam a natureza, que defendem os rituais, animais, que defendem os animais e tudo mais, né? Era um termo pejorativo antes, então era um tabu falar, né, que muito grande. Era bruxa tanto que assim, as histórias que me foram contadas é que durante o dia são mulheres normais, entre aspas, né? Vamos colocar assim, porque elas são normais em qualquer momento, mas no contexto da comunidade, elas eram mulheres dos pescadores, eram as mulheres que viviam fazendo suas atividades. À noite, elas vestiam-se de branco, pegavam os barcos, né, as canoas, as bateiras, como eles costumam falar, que estavam na praia, e iam fazer a tal das bruxarias. Então, durante o dia, são mulheres do bem. E à noite eram mulheres do mal. Do mal. Exato, entendeu? Então, eu acho que isso tem muito a ver com a questão luz e não luz. Ou seja, noite e dia. De dia é bom, de noite é ruim. Entendeu? Essa coisa. Tanto que o lobisomem, ele é uma figura só má. Ele não é uma figura boa. Por isso ele aparece só à noite. Então está muito ligado, eu acredito que na época, a falta da luz elétrica, a toda essa coisa do escuro é proibido, né? Eu diria que os psicólogos conseguiriam explicar isso muito bem, essa coisa do negro, do escuro, né? E por isso elas se vestiam de branco, talvez, para fazer uma conexão com o dia, mas que no contexto da comunidade, bruxa é uma bruxa, né? E por isso ela não é uma pessoa boa. Agora, o seu livro mesmo de ficção preserva esse costume, né? Assim, leva para a história também, registra esse costume que é bacana ter, assim, essas lendas nas comunidades, né? Assim, no mundo inteiro isso existe, né? Então é bacana preservar isso, né? Isso, até pesquisar cientificamente, né? Sim,
assim, o livro, você leu, né, Maria? Ele é um livro bem acessível, é uma história que, né, que qualquer pessoa de qualquer idade, exceto crianças, poderá ler sem nenhum problema, porque eu acredito que o roteiro é simples, é fácil de entender. E, ao mesmo tempo, preservar essa cultura, como você disse, porque com o passar do tempo, eu acredito que essas lendas elas vão ficando como lendas, essas histórias vão ficando como lendas, né? E deixando de existir. Então, eu acho que esse livro, eu acredito sinceramente que ele vem também como um registro disso, né? Porque você também é escritor, você sabe que a partir do momento que a gente coloca uma história impressa ou, né, de alguma forma que a gente faz essa criação, ela se torna eterna. Sim. Né? Então, isso vai para a eternidade. Agora, Carmen, como fazer essa transição, né? Ter uma atividade de escritor paralelamente à atividade profissional que você escolhe? Por exemplo, eu sou jornalista e quero ser escritor. Você é pedagoga e quer ser escritora. Como é que se entra nesse mundo, Carmen? Assim, qual o conselho que você dá para quem quer iniciar? Você já deu algumas dicas de como gravar as ideias e tudo mais, mas como é que é iniciar nessa carreira também? Não é fácil, mas é algo extremamente prazeroso para quem gosta de ler, de escrever e ler. Leia muito, ler é fundamental, porque a leitura que vai te dar subsídio para ter ideias de escrever, né? Porque a gente precisa formar essa história. E assim, escreva o tempo todo, sabe? Ah, mas eu vou conseguir editar? Bom, esse é um segundo passo. Primeiro vamos escrever, primeiro vamos gerar. Gerou o livro está pronto? Bom, e agora? Eu vou para uma editora? Se você tiver sorte, você pode... Desculpa. Se você tiver sorte e alguém que possa te apresentar uma editora, vá para a editora, sem dúvida nenhuma. Né? Faça por uma editora, porque o custo desse investimento é mais barato. Se você não tem uma editora, você é um autor iniciante como eu, faça uma economia, guarde uma graninha e imprima seus livros. Eu diria isso. Vou vender esses livros? Vou ganhar dinheiro? Vou me tornar milionária? Vou vender 1 milhão de livros? Tomara a Deus que eu consiga. Sonho com isso, claro. Mas, assim, não é fácil. Né? O livro, ele, dependendo do teor, da categoria que ele se insere, você talvez venda 5 ou 5 milhões, não sei. Eu faço um paralelo do escritor com os cantores. A gente tem artistas da música que são extremamente bons e não conseguem sair do barzinho com violão. Né? Enquanto que a gente tem artistas que nem tão bons, né? E estão aí vendendo milhões de discos e cobrando horrores para fazer um show. Né? Esse é o Brasil. Então, assim, o escritor é a mesma coisa. Eu posso lançar um livro e ter a sorte de vender 150 mil livros? Pode, tem alguns blogueiros que conseguiram isso, porque já tem um público muito específico. No meu caso, eu não tenho um público. O meu livro é um livro de ficção, é um livro para todas as pessoas que gostam de ler. Então, vamos ver quantos eu vou conseguir atingir e quanto de sucesso que vai fazer. Tá certo. O importante também é a transformar num produto cultural, né? Isso que é importante. Exato. Né? E qual vai ser o próximo lançamento agora? Então, na Praia Brava você havia falado, né? Isso. Nós vamos fazer um relançamento, né? Porque já lançamos na Univale e tal, já lançamos em alguns outros lugares, mas o Hang Ferreira, que é o presidente do Verbo em Maresia, que é um grupo de poesia e arte aqui de Itajaí, muito conceituado, eles fazem um trabalho muito bom. Eles estão fazendo o Sarau do Verbo, lá no Surreal Surf Bar, no dia 14, que é o domingo do Dia das Mães, a partir das 16 horas. O Surreal é um bar que tem próximo à Ponte Nova, ali na Praia Brava, né? Na Lagoa, né? Isso, exato. Então, assim, nesse domingo, a partir das 16 horas, a gente vai estar lá, vai ter música, vai ter outros autores, poetas. A gente vai fazer um domingo cultural lá no bar, né? E aí vai estar, o Benta dos Ganchos vai estar lá como um livro de romance catarinense nesse evento. Então, assim, se alguém puder e gostar de literatura e quiser participar, dia 14, a partir das 16. A gente vai um pouquinho à noite adentro, aí no domingo, para dar tempo para o pessoal chegar e curtir. Tá certo, Carmen. Queria agradecer a sua presença aqui. Parabéns aí pelo livro, pelo texto também, que é muito bom o texto. Parabéns aí. Obrigado pela sua presença aqui. Sucesso com o livro. Eu que agradeço a todos, especialmente a você. Muito obrigado e sucesso para nós.
Tá certo. Muito obrigado. O Painel Univale fica por aqui. Nós voltamos amanhã. Até lá.